Olá pessoal, estamos aqui com mais uma semana em aulas remotas, onde hoje nós estaremos revisitando os poliedros e os corpos redondos, é, onde nós poderemos identificar as propriedades que são comuns, né, e as diferenças entre essas figuras bidimensionais e tridimensionais, levando em consideração também as suas planificações. Então, a galerinha do sexto ano A e B da Escola Chico Mudoca, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês pausem o vídeo e voltem novamente. Pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos de sólidos geométricos que são poliedros e não poliedros que vocês comumente encontram no dia a dia, né? Latas de leite, tijolos, esfera, calendário, cone, tudo isso aí você vê no seu dia a dia. Também gostaria de relembrar como é o que são esses poliedros, né? Esses poliedros realmente eles possuem esses contornos retos, ele é assim chamado por ele possuir várias faces, né? Poliedro você nota que ele tem muitas faces. Também podemos dizer que o método que nós iremos encontrar, a sua nomenclatura técnica, leva em consideração essa quantidade de faces, onde aqui nós temos um tetaedro. Professor, por que é tetaedro? Pessoal, cada um desses sólidos geométricos ele vai ter a nomenclatura de acordo com as faces. Então, tetra dá a ideia de 4. Então, se ele é 4, ele tem 4 faces, como você nota aqui. Tem essa face aqui, né, de trás, tem essa aqui, tem a que está embaixo e tem outra que está lá atrás. Então, esta figura aqui, este sólido geométrico, ele é chamado de tetaedro justamente por possuir 4 faces. O hexaedro, que é o cubo, tem 6 faces, todo mundo conhece, né? O mais conhecido. O octaedro possui 8 faces, que são essas partes, né? Da frente aqui, isso aqui é uma face que nós temos aqui. Tem outra aqui. E aí você pode interpretar isso como uma caixinha que você está vendo que parece um balãozinho de festa junina, isso aqui. E um dodecaedro que tem 12 faces. Dando prosseguimento a esse estudo, a gente pode perceber, pessoal, que eles são muito comuns no nosso dia a dia, né? A gente tem nas construções civis, a gente tem aí no nosso dia a dia muitos objetos que são poliedros. Podemos também verificar que eles possuem características. Os poliedros eles podem ser regulares ou não. Professor, o que é um poliedro regular? No livro de vocês podem perceber que tem uma parte que fala dos poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são aqueles chamados poliedros regulares, que são poliedros que possuem é, o mesmo tamanho da face. As faces são sempre iguais. Você, professor, mas como é que funciona isso? Aqui nesse tetaedro, você nota que essa face que está de frente aqui, ó, essa facezinha que eu estou aqui fazendo contorno em vermelho, ela vai possuir o mesmo tamanho, né, desta outra facezinha que está aqui do outro lado. Né? Essa outra face que eu estou passando o contornozinho aqui também em vermelho, ela é do mesmo tamanho desta face que está aqui na frente. E a que está embaixo, né, a que está aqui embaixo, também é do mesmo tamanho. Professor, explique como é que isso se dá para ela ser do mesmo tamanho e qual a importância disso. Você pode verificar por meio dessa planificaçãozinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, quando eu abrir, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Você nota que eu tenho 4 triângulozinhos que quando eu fechar eles, eu vou ter exatamente esta pirâmide aqui, que nós estávamos nesse minutinho falando dela, e que esses triângulos são todos iguais, tá ok? Então esse é um dos poliedros de Platão, conhecido como tetaedro regular. É, Professor, e quais são os outros? Os outros são muito conhecidos, mas eu creio que o cubo, né, é o que vocês mais ouvem falar e sempre estão tendo conhecimento dele, porque ele tem 6 faces realmente, e na hora de fazer a planificação, ele pode ser planificado desta forma aqui. Você está vendo que ele pode ser planificado assim. Professor, mas eu já vi, por exemplo, que o cubo ele pode ser planificado de diversas maneiras. Planificar é a mesma coisa que você abrir a caixinha, como se nós tivéssemos aqui um cubo. Nós temos esse cubo aqui, uma caixinha no formato de quadrado, onde você tem aqui 6 quadrados como face. E quando eu abro ele, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Mas eu trouxe uma observação e no último slide eu vou mostrar que o cubo é um tipo especial, que você vai notar que ele pode ter até 11 planificações diferentes. E eu vou mostrar para vocês quais são. Certo? Ele possui 6 faces quadradas. Aqui nós temos o octaedro, que na hora que eu fizer a abertura dele, ele vai ter essas 8 faces triangulares, todas iguais. Só lembrando que esses poliedros regulares, todas as figuras, todas as faces são iguais, ela não tem diferença entre um e outro, são do mesmo tamanho.
E aqui nós temos o dodecaedro, que vai ser uma planificação feita de acordo com o que nós temos no sólido. Então aqui nós temos 12 faces pentagonais, faces de 5 lados. Aqui nós temos o icosaedro, que é um sólido geométrico de 20 faces, realmente muita face na figura. E eu concluo, né, dizendo para vocês que, assim como nós temos os poliedros, que são realmente essas estruturas fechadas e que não têm esta característica de serem corpos redondos, nós temos os não poliedros, que são esses corpos que realmente possuem alguma curvatura, no caso de esfera, cone, cilindro, e eles também são comuns no nosso dia a dia. Vocês podem, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês: sorvete, uma lata de óleo, uma esfera, que no caso é a bola, e assim sucessivamente, tá ok? Eu trouxe aqui exemplos, né? No primeiro exemplo, perceba, imagine que você está em cima do birô, Deus defende se acontecer isso, mas vocês estão em cima do birô e vocês estão vendo uma caixinha e a vista de cima de vocês é essa, né? Vocês estão vendo de cima isso aqui, a vista superior de vocês é essa vista aqui. E de lado você tem esta vista. Então, dentre essas opções que você está vendo aqui agora, né? Você tem a opção 1, você está vendo de cima. Se você estivesse vendo essa figura aqui, esse sólido aqui, né, você percebe que de cima você está vendo um triângulo. Você não está vendo aqui um retângulo, porque você, olhando de cima, aqui nós temos realmente um retângulo aqui. Então, essa número 1 aqui não seria a nossa resposta, de forma alguma. Essa outra aqui, também não, que é uma pirâmide. Você não está vendo uma pirâmide, você está vendo aqui só um pontinho, se ela estivesse sendo colocada. Quando você olha de cima, você nota que aqui realmente nós temos um triângulo sendo visto de cima. Tá aqui ele. E se você tivesse a oportunidade de descer de cima do birô e olhar de lado, você veria essa estruturazinha aqui, que é justamente um retângulozinho. Então a nossa resposta seria essa aqui. Essa é a figura que nós estamos procurando. Este é o sólido que nós estamos procurando para essa situação. No exemplo 2, nós temos aqui também qual das planificações, quando construída, forma um prisma hexagonal. Pessoal, um prisma hexagonal é aquele prisma que possui, né, 6 lados. Ele vai possuir 6 lados. Então, a primeira coisa logo. Um prisma, para ser um prisma, nós vimos na aula anterior, ele precisa de duas bases. Uma base superior e uma base inferior. Aqui eu tenho uma base inferior e tenho uma base superior. Mas, na hora que nós formos contar os lados, você só tem 1, 2, 3 e 4. Só tem 4 lados. E ele fala que é um prisma hexagonal. E quando eu falo em prisma hexagonal, já fica subentendido que é um prisma que possui 6 lados. Então vamos para essa outra aqui. Esse aqui também possui uma base superior e uma base inferior. No entanto, na hora que eu for contar os lados aqui, você só tem 4 lados, ó. Não tem 6. Então já não pode ser essa. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem 6 lados. Só que aqui eu só tenho uma base. Cadê a outra base? Não tem. Aqui realmente isso aqui se trata de uma pirâmide. Precisaria de outra base para ser um prisma. Então isso aqui não é prisma. Então só nos restou essa outra alternativa. Que você tem realmente aqui uma base. Você tem uma base superior, aqui é ela. E tem uma base inferior. E que possui quantos lados, professor? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a nossa resposta seria realmente esta última alternativa que nós estamos vendo, que é um prisma de base hexagonal. Então essa aqui seria a nossa resolução desta questão. Tá ok? O exemplo 3 que nós temos aqui, pessoal, ele só pergunta para a gente o seguinte: qual dessas planificações aí ela vai realmente ser a de um cone? Então, aqui, pessoal, vocês acham que esse número 1 é um cone? Lógico que não, isso aqui é um cubo. Esse número 2 vai ser um cilindro. E o que nos resta aqui é a número 3, né? Que vai ser realmente um cone. Creio que essa questão estava bem simples aí. São exemplos práticos que envolvem esses sólidos geométricos. E a 4 diz qual dos polígonos corresponde à base de um prisma de 8 faces. Pessoal, se isso aqui fosse a base de um prisma, aqui tem quantos lados? Tem 3. Aqui nós temos 4 lados, aqui nós temos 5 e aqui nós temos 8. Então é como se nós tivéssemos aqui realmente a letra D como a resposta, mas eu gostaria de que vocês prestassem atenção nisso. Ó. É uma base superior, tá aqui ela, uma base inferior. Eles possuem 6 lados. Você nota que nós temos aqui, ó, só para ficar claro para vocês, né? Para vocês entenderem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu vou agora montar a primeira face, né? Nós temos duas faces que são realmente as que diz respeito às bases. Aí agora eu tenho mais uma, 3, 4, 5, 6
7 e a última 8. Então essa seria a resposta. O que nós teríamos uma planificação delas seguindo dessa seguinte forma que nós estamos vendo aí, ó. Base superior em amarelo, base inferior em amarelo, e as planificações sendo esses quadradinhos, esses retângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7 e 8. Então ele tem 8 faces realmente o nosso prisma. E para concluir o nosso estudo, nós realmente possuímos aqui, eu coloquei alguns exemplos que envolvem os cubos, né? Nesses cubos, pessoal, aqui são as observações que eu tinha dito para vocês lá no começo da aula, que os cubos eles possuem 11 planificações diferentes. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 11 planificações diferentes de cubo, né, deste sólido geométrico que realmente possui planificações diferentes. Então eu desejo a vocês todos uma ótima semana de aula, de estudos. Vou deixar alguns encaminhamentos abaixo do vídeo, realmente no grupo de WhatsApp. Eu espero que todo mundo faça e eu receba até o fim do dia, tá ok?